uma vez eu fico muito feliz em ver você aqui conosco no canal Ser Edificadora. E nós estamos nesse lugar histórico em São Pedro da Aldeia, na Praça da Matriz, para nós conversarmos com Giovana Menella. Giovana, ela é uma ativista cultural aqui de São Pedro, é professora, escritora. Inclusive nós vamos ter um papo muito cultural, muito literário, muito poético com a nossa querida convidada Giovana. E eu vou iniciar aqui lendo uma poesia de sua autoria, que tem o título Aprender a se Amar. Este texto fala assim: ser quem se é, a cada dia se descobrir novamente, entender as mudanças da idade, as marcas da vida. Olha só. E a Giovana, ela apresentou ideias, né, de autoconhecimento nesse texto, as dores e as alegrias de viver, conhecer seu corpo como um todo, aceitar cada imperfeição, rir do que antes era tristeza. A vida passa rápido, não esperar adaptação, é preciso se cuidar. Olha que interessante. Então o texto tem outros pensamentos, mas nós vamos parar por aqui para pedir para a Giovana apresentar a nós. Essa aqui é a querida Giovana. Obrigada, querida, pela tua presença aqui. Que alegria. Giovana, escritora, professora, ativista da cultura em São Pedro da Aldeia. Giovana, nós, querida. Meu nome é Giovana, eu tenho 46 anos, sou natural de São Paulo, moro aqui na região dos Lagos há mais ou menos 10 anos, um pouco mais. Tive meu filho aqui, sou mãe, sou professora, tenho dificuldade de locomoção e isso hoje influencia muito na minha vida. Eu ser mãe, eu ter dificuldade de locomoção e me fez até diminuir a atuação na educação e focar mais na cultura, porque a cultura salva a vida, né? A arte salva a vida. Então eu abri mão de algumas coisas na educação hoje para focar na cultura e para focar na maternidade, para não perder etapas da criança. A gente precisa. Eu acho que eu tinha muito medo de perder algumas etapas da vida dele. Então, como eu disse, né, nós vamos bater um papo, na verdade, com uma mulher voltada para a literatura, para o teatro em São Pedro da Aldeia. E como eu iniciei lendo um texto de sua autoria que fala muito de se conhecer, né, Giovana, a si próprio, né? É muito importante você se conhecer, conhecer o próximo, entender e respeitar as suas limitações, procurar crescer, não se limitar, né, não criar obstáculos. A Giovana, né, demonstra isso, né? Vou buscar a maneira de me representar, de estar presente, de criar, né, fazer sempre um renovo. E na arte, na literatura, assim, para mim é algo assim muito interessante. Então vamos ter assim, uma conversa muito literária e começando por analisar o seu texto, que eu li uns fragmentos do texto, né? Giovana, o que te inspirou a escrever o poema Aprender a se Amar? é todo um processo que a gente vai passando. Assim, eu passei por momentos muito difíceis. Assim, eu passei por um relacionamento abusivo há uns anos atrás, por um relacionamento que acaba com a autoestima da gente. Então, assim, durante muito tempo eu tinha vergonha de estar acima do peso, eu ia usar roupa que ia me esconder. Há 3, 4 anos atrás eu não botaria um vestido mais justo como eu tô hoje. Mas, então, tudo isso, assim, se aprender que eu tenho limitações, aprender a gostar dos defeitos, aprender a me sentir bem do jeito que eu sou, você entendeu? Tudo isso fez eu escrever isso. Terapia, lógico, terapia é essencial, eu precisei fazer terapia para conseguir lidar com essas situações, me afastar de algumas pessoas que me faziam mal, que me botavam para baixo, Então tudo isso foi fazendo com que eu aprendesse, porque assim, eu tenho que ensinar algumas coisas. Hoje, mais do que alunos, eu tenho um filho, eu preciso ensinar para ele a se valorizar, e eu demorei mais de 40 anos para conseguir aprender a me valorizar. Eu sempre valorizava os outros e hoje eu tô priorizando a mim mesma, sabe? Tô cuidando de mim, eu aprendi que eu preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Olha, nós estamos no mês que é o Janeiro Branco, né? Que trata justamente do autoconhecimento, né, Giovana? Da necessidade de ser visto com as suas
limitações, vamos dizer assim, com seu eu. E é muito interessante a Giovana, nós mulheres, nós somos muito, temos que ter muita posição, né, como mãe, como no mercado de trabalho, como mulher, sempre exigem da gente beleza, né, exigem uma aparência. E aí, a Giovana, como outras milhares de mulheres, tem essa necessidade de se conhecer, né, Giovana? Quantas de nós, eu mesma, né, não, eu tenho que cuidar de mim também. Né? Nós cuidamos de casa, cuidamos de filho, de marido, e às vezes a gente se anula, né, Giovana? E somos muito cobradas hoje em dia para termos um papel no mercado de trabalho, para estudarmos, para sermos mãe, para cuidar da casa. Né? E esse texto, Aprender a Se Amar, é realmente inspirador. Quantas de nós, né, precisamos, vamos dizer assim, ter esse autoconhecimento, né? Conhecermos a nós e ao próximo e nos respeitarmos, né? E valorizarmos e aceitarmos nossas limitações e não dizer, eu estou acima do peso ou eu não tenho aquela beleza tão cobrada hoje em dia no contexto de mídias sociais, né? Não, nós temos que aceitarmos nossas características, Sim. né? E é importante a gente aceitar quem a gente é e é importante a gente também saber valorizar a outra mulher. Sim. Hoje a gente vive num contexto de competição feminina, a gente vive num contexto em que a gente tem que se provar que a gente está à frente dos homens, que a gente é melhor que os homens, mesmo a gente tendo a mesma formação, mesmo. Então é importante que a gente aprenda a se valorizar. Você entendeu? Que a gente aprenda a se valorizar, a valorizar a outra mulher, a ter parcerias. É isso que eu queria falar um pouco do contexto. Assim, a importância de ser mulher hoje deixa de ser só uma questão de ser mulher, mas ela passa a ser um ato político também. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se amar, a gente precisa amar a outra, a gente precisa dessas questões, assim, que são muito importantes. Porque não é uma competição, né, Giovana? É uma parceria, é um parceria. Crescimento, né, uma Sim. maturidade. E nós estamos aqui na vida para isso, né? Não para ficar competindo e Giovana, ela é graduada pela conhecidíssima e prestigiada USP, né? A Universidade de São Paulo. Isso, então, como a USP, tão prestigiada, né, contribuiu para a sua formação profissional e pessoal? Olha, contribuiu muito. Assim, eu tive aula com professores excelentes, assim, alguns que são referências até hoje, e contribuiu para a vida pessoal muito, para a vida política muito. Eu acho que a minha formação política, a minha formação acadêmica, tudo isso fazem hoje o que eu sou. Algumas amizades que eu preservo até hoje. Eu era adolescente quando eu li uma frase que foi atribuída ao Mário Quintana, e nem é do Mário Quintana, que dizia que na universidade a gente faz de tudo, inclusive estudar. E parece que essa frase ela faz parte de um contexto, de um discurso do Darcy Ribeiro, depois eu fui procurar. E a universidade é isso, a gente faz de tudo. Então, dentro da USP, eu lembro que a gente falava que era um universo paralelo, a gente fazia de tudo, inclusive estudar. Então, foi muito importante na minha vida, foi muito importante. Eu descobri muito literaturas que eu não conhecia, eu estudei muito. Eu descobri antes eu gostava de poesia, mas como analisar essa poesia, como escrever bem, tudo isso é fruto dali. Sim, sabe? Foi fortalecendo. Foi fortalecendo. E outros gostos. Eu tinha um professor que levou a gente a assistir filme francês, né? Eu amo francês. Sabe? Então a gente foi assistir Truffaut, e hoje eu sou apaixonada pelos filmes de Truffaut. Então tudo isso foi muito importante. Essa maturidade intelectual, cultural, né? Isso, essa diversidade. Sim. Você convive com todo tipo de gente, né? Sim, é verdade. Eu estudei também na Universidade Federal, né? Então eu digo que a universidade ela é uma cidade à parte, em Manaus. Porque é um mundo, né, gigantesco, cheio de variações, de diversidade, de ciência, de estudo também. E Giovana, como foi essa experiência? Nós estamos em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, e a Giovana, ela é da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, a qual nós somos confreiras, né, Giovana? Sim. E
essa experiência de ser da academia, o que isso significa para você como escritora, como ativista cultural? O que isso trouxe, o que isso contribuiu, né, na sua jornada aí, nessa caminhada cultural que não é fácil, né? Fazer cultura. Quebrar a lixeira. Filho, a gente tá. Essa escritora, poetisa Giovana, convidada de hoje, ela faz parte da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos em São Pedro, como eu citei, uma ativista cultural de São Pedro, e ela é membro da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia. Eu gostaria de saber, Giovana, inclusive nós somos confreiras da mesma academia, o que significa ser de uma academia de letras? O que contribui no seu crescimento artístico, cultural, né? O que isso traz, vamos dizer, de bom para o contexto social, uma academia de letras e especificamente a Academia de São Pedro da Aldeia aqui do Rio de Janeiro? Primeiro, assim, eu me senti muito honrada quando eu entrei. Eu lembro do dia da minha posse ainda, com muito carinho, foi algo que me emocionou muito fazer parte da academia, até porque eu acho que respalda muito o que a gente escreve, o conhecimento em literatura que eu tenho. Então, a academia, para mim, ela traz isso. Cada certificado que eu recebo, para mim, é uma honra muito grande. Eu acho, assim, que o Rogério foi uma bênção na minha vida, assim, como amigo, como presidente da academia. Para mim é muito importante. Eu gosto muito e de estar num grupo de outros intelectuais, de outros artistas, de outros escritores, de poder trocar com outras pessoas que também escrevem, que também se interessam por letras, por literatura. Eu conheci a Simone assim, então tudo isso é muito prazeroso, é muito gratificante e é uma honra muito grande estar dentro da academia, sabe? Tá nesse espaço, tá interagindo, é muito importante. A cultura, ela é enriquecedora, né, A cultura é enriquecedora. Ela faz muita diferença na questão como ser humano, né? Sim. No contexto social. Então deve se olhar com mais carinho para a questão cultural. E eu não sou daqui, então a hora que eu fui convidada para fazer parte da academia daqui, também foi uma honra muito grande, porque eu tenho uma paixão muito grande por São Pedro da Aldeia. Eu já tentei até ir embora e não consegui, voltei. Então fazer parte da academia daqui, para mim, é como se eu me sentisse da cidade mesmo, você entendeu? É muito importante, sabe? Eu gosto muito da academia, eu gosto muito de fazer parte dela. Olha, ser artista, ser professor no nosso país é ser revolucionário até, né? Sim, sim. Ser escritor. E aí, o que te inspirou a se tornar professora de literatura, e língua portuguesa? E como a literatura pode influenciar a vida das pessoas? Então, se ela tem importância e poder disso? Tem. O que me inspirou? Quando eu resolvi fazer letras, primeiro eu me apaixonei por um poema. Eu me apaixonei por um poema do Drummond aos 13, 14 anos de idade, num livro de escola, numa matéria que eu nem fazia. Eu fazia matéria, mas eu não fazia lição. E no livro de lição de casa tinha muita literatura e tinha um poema do Drummond que chamava Os Ombros Suportam o Mundo, e eu me apaixonei por aquele poema e eu resolvi que eu queria estudar, fazer aquilo, Me inspirou mesmo. Me inspirou mesmo. Eu resolvi que eu queria estudar, que eu queria escrever, que eu queria estudar literatura. Eu nem sabia o que era literatura, eu estava na 8ª série e nem tinha literatura ainda na escola, né? Eu tenho a partir do 1º ano, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E fui fazer letras, fiquei muito contente quando entrei na faculdade. Foi aos 17 anos de idade, acho que eu não tinha nem maturidade para estar ali, mas consegui terminar, consegui aprender, consegui aproveitar ao máximo. Mas quando eu pensei em dar aula, quando dentro do bacharelado eu resolvi fazer a licenciatura,
eu acreditei no poder da educação para a gente mudar o mundo, que a educação muda o mundo. Com certeza. Que a educação ela tinha a oportunidade de formar cidadãos. Que isso é muito importante. E a literatura ela lida com temas sociais, com temas que ajudam nessa formação. Eu acho que hoje a pessoa que lê, ela consegue interpretar o mundo, ela consegue interpretar uma notícia, ela consegue ter posicionamento de forma muito diferente de quem não lê. Infelizmente a gente vive num mundo que cada vez menos pessoas leem. Verdade. E você conseguir ouvir de um aluno: olha, eu não gostava de ler e hoje eu gosto por tua causa, eu já ouvi isso. Olha, eu gostava muito das suas aulas de literatura, eu gostava muito das suas aulas de redação. Para mim isso é um prazer muito grande. Porque hoje a gente tem, e mesmo dentro da escola, a gente tem uma educação apostilada, que foca na entrar no vestibular, mas não foca na formação de cidadão. Sim. É verdade. E então quando você consegue atingir um aluno ali dentro, é um prazer inenarrável, assim, sabe? É uma coisa maravilhosa. E hoje cada aluno meu, ex-aluno que fala pra mim assim: olha, eu tô lendo, eu aprendi a ler, eu gosto de ler, eu sinto que foi um ponto que eu fiz, entendeu? Parece que foi uma vitória pessoal, sabe? Olha, essa ideia aí, na verdade não digo ideia, mas esse contexto de leitura, de boas reflexões é muito necessário, né, Giovana? Sim, é muito importante que a gente leia, é muito importante que a gente consiga, porque a leitura ela não vai fazer com que a gente interprete só o texto escrito, ela vai fazer com que a gente interprete tudo. Se a gente parar, tudo é leitura. São leituras de textos não verbais, de textos verbais, mas tudo é leitura. E a gente precisa. E a literatura, por ela lidar com a subjetividade, ela faz com que a gente consiga entender uma gama de textos, de contextos muito maior. Sabe? Sem contar que você tem a literatura por prazer também. Sabe? Você tá cansado, você tá estressado do mundo, você pegar, sentar e ler um livro, ela faz com que parece que você deixa um pouco o que você está vendo e entra num outro contexto, entra num outro mundo, num outro universo. Você sofre com os personagens, então é muito prazeroso isso. E a literatura, a escrita, a leitura, ela tem o poder de o cidadão ter vamos dizer, um posicionamento correto. Sim. Ter boas reflexões sociais, políticas. Sim. Ser do bem contribui. Exatamente. E você também não acredita em qualquer coisa que te falam. Quando você lê bem, você para de acreditar em todo o discurso que você ouve. Sabe? Você consegue ler nas entrelinhas do que aquela pessoa está querendo te dizer. Sabe? Então é muito importante a leitura, é muito importante. Sem contar que, assim, quem não lê não escreve, não adianta. Nem pense direito. Por mais, você pode aprender todas as regras gramaticais. Se você não tem o hábito de leitura, você não consegue colocar elas em prática. Você não consegue usar uma vírgula, você não consegue escrever algumas palavras com ortografia um pouco mais complexa, você não consegue fazer uma boa oração. Então, se você não lê, você também não consegue ser entendido direito. Então, tudo isso é muito importante. Bacana, Giovana. A Giovana ela é muito voltada mesmo para a questão das artes, do teatro, da literatura. E ela tem um projeto de curta-metragem que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. E esse projeto aí de curta? Então, esse curta, ele surgiu, nunca fiz cinema na vida, né? Sou professora de literatura, escrevo e de repente eu resolvi me arriscar a fazer esse curta. E eu sempre tive uma ideia de trabalhar com a obra do Pirandello, que é um escritor italiano. Porque ele tinha alguns livros, alguns personagens que eu gostava muito. E ele tem uma peça que chama 6 Personagens à Procura de um Autor. Eu não usei a peça, eu usei referências dela, não. Mas eu usei o título. E usei as outras obras deles, os contos, o romance, para criar a obra, para criar o curta. Então você tem ali eu trouxe o Pirandello e alguns personagens dele
pedindo para ser escritos. Sabe? Você tem essas referências. E daí eu consegui encaixar um personagem brasileiro que é a Capitu. Então eu encaixei a Capitu ali no filme. Porque tem no próprio livro do Pirandello, tem nos contos dele, tem um personagem de um outro livro que aparece e ele fala que não pode escrever sobre. E eu trouxe eu falei, mas eu preciso trazer isso para o Brasil. E que personagem do Brasil é a Capitu? A Capitu pedindo redenção. Então eu fui trabalhando, eu fui brincando, na verdade, com esses personagens do Pirandello, com esses personagens da literatura, para que e quando eu fui escrevendo, eu fui pensando já em alguns atores, algumas pessoas que fizeram escola de arte comigo, que poderiam fazer os personagens. Então, cada personagem que eu criava, eu já pensava, falava assim, olha, a Fantasia, que é a minha personagem preferida, eu já pensei numa amiga, na Alice, eu falei, cara, a Alice vai fazer a Fantasia muito bem. Quem vai fazer... o Matias Pascal, que é um cara meio malandro, o João vai fazer, o João é meu ex-aluno, então é um prazer muito grande trabalhar com ele, ele foi meu aluno em escola, é um prazer muito grande trabalhar com o João. Então eu trouxe o João para fazer, porque ele é um excelente ator, trouxe um amigo do Felipe, o Arthur Colley, para fazer um personagem, porque eu achei que ia encaixar muito bem nesse personagem, e o menino é bom de vídeo, então eu falei, cara, vou chamar o Colin para fazer tal personagem. E fui pensando assim. Então todo mundo, ninguém tinha muita experiência no que estava fazendo, mas a gente deu conta. Ficou um curta bacana, ficou um curta legal. Foi um trabalho prazeroso de fazer. Giovana, aqui em São Pedro tem muitos artistas, muito talento? Tem. São Pedro, eu lembro que isso foi uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui na cidade. Primeiro através da música, eu frequentava muito barzinho e via muitos cantores diferentes, cantores bons. Sim. A Paulinha é uma que eu gosto muito, a Laís, que já não está mais aqui, que tá no Rio, que canta muito, o Thiago Ruivaco tocando, eu acostumei com esse pessoal tocando, e na noite... E depois você vai vendo Raoni, você vai conhecendo esses artistas. Depois eu comecei a frequentar, fiz coral, né? Conheci muita gente no coral, Max como maestro é brilhante, assim, Max, ele fazia gente que não tinha voz cantar, você entendeu? Eu fiz coral, então o coral me trouxe muita gente, a gente era um grupo assim que ninguém tinha conhecimento de música, o Max conseguia fazer a gente cantar e de repente eu fui descobrindo esse universo da cultura e hoje a Secretaria de Cultura eu conheci muito mais artistas. A Gabi Chafin, que eu conheço também há bastante tempo, que ela canta, a Gabi, ela não tem cantado, ela canta muito. Mas que faz teatro, ela é multiartista, a Renata Brito, que é, sabe, então, toda essa galera, e daí você vai conhecendo outras pessoas, você vai conhecendo outros artistas, o Diego Feliciano, que também toca pra caramba, ele é produtor também musical. Você vai conhecendo essa galera e vai atores pra caramba, o Fabrício, que eu amo de paixão, a Adriana, você vai conhecendo esse pessoal e vai... não dá nem pra falar todo mundo que eu respeito, né? As meninas do GKI, eu acho que eu admiro muito o trabalho que elas fazem em relação à arte, as ventarolas. Então você vai conhecendo, vendo que São Pedro é muito rico culturalmente. Sabe? É muito rico, é muito importante e é muito importante que se valorize essa cultura. E sem contar isso porque eu não estou citando a academia, assim, a gente tem autores maravilhosos dentro da academia, pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, sabe? Que eu conheci dentro da Academia de Letras também. Então foi todo um processo, assim, eu comecei a conhecer os músicos, daí você vai crescendo, daí eu conheci a Rei, a Gabi, e daí a hora que você vai ver, você conhece um mundo muito grande de artistas. Ver que tem muita gente talentosa, muita gente que merece respeito, muita gente que merece ser valorizada, muita gente que merece ser conhecida aqui na cidade, sabe, que vale a pena. Olha, assim, voltando para São Pedro, eu gostaria que você falasse sobre a Casa da Flor, porque tem gente que assiste de outros lugares e não sabe o que é a Casa da Flor. Cara, a Casa da Flor, olha, eu vou falar assim,
Eu nunca consegui ir lá porque ela tem escada, né? Eu passo em frente ali perto de casa, inclusive. Mas é um projeto muito importante. Ele é um projeto tombado. Ele é um projeto... O seu Valdevir faleceu, que era quem cuidava, que era sobrinho do seu Joaquim Gabriel. Ele foi criado idealizado pelo seu Joaquim Gabriel, que era uma pessoa que não tinha nem muito estudo. E ele foi fazendo a casa com pedacinhos de cacos, de azulejo. É um lugar muito... parece que é muito rico. Sabe? A hora que você vai estudar história, é muito rico. E é comparada ao Gaudí na Espanha. Sabe? Você pega uma comparação com um artista que é mundialmente famoso, que é Gaudí, que tem grandes obras em Barcelona, e comparar o seu Valdevir com o seu Valdevir não, o seu Joaquim Gabriel, com Gaudí, é uma honra muito grande para a cidade. A Casa Flor ela tem que ser muito valorizada, sabe? É muito importante. É muito importante que quem vem a São Pedro conheça a Casa da Flor, sabe? E Giovana, você, falando na Casa da Flor, por isso que eu pedi para ela explicar o que é a Casa da Flor, né? Você recebeu um prêmio 100 anos da Casa da Flor por sua contribuição cultural em São Pedro. Explica pra gente aí o que isso representa, que premiação é essa? Então, essa foi uma premiação pela Lei Paulo Gustavo, que saíram vários editais, os de curta, os de documentário, e saiu um edital de premiação. E, cara, foi uma honra muito grande ganhar esse prêmio, sabe? Parece que é você se sentir reconhecido pelo trabalho que você faz, você entendeu? Eu tinha um ano antes de receber o prêmio, participado da equipe que montou a conferência de cultura, que também foi uma coisa, fui eleita para estar ali dentro de uma assembleia de artistas. Então, tudo isso é mostrar uma valorização da gente enquanto artista muito grande. Sabe, essas premiações, esses editais mostram que a gente está sendo de alguma forma valorizado. Sim. Como cada certificado que a gente ganha dentro da Academia de Letras, sim, como tudo isso mostra que a gente está indo pelo caminho certo dentro da cultura, dentro da arte. Mostra pra gente que a gente, de alguma forma, a gente está sendo valorizado, sabe? Esse diploma está lá guardado com muito carinho dos 100 anos da Casa da Flor, porque foi uma coisa assim que eu acho que eu vou lembrar para sempre. Eu ganhei uma premiação por minha atuação cultural, você entendeu? Sim. Então isso é muito bacana. Interessante. E isso faz com que fortaleça, né, a cultura. Fortaleça, faz com que você tenha vontade de fazer mais, faz com que você incentive outras pessoas a fazer. Você entendeu? Era isso que eu tô falando. Incentivo, né, para os mais jovens, para quem quer caminhar com a arte, né, com a literatura, com a cultura. E Giovana é escritora, né, como eu falei, li o texto dela no início. Você escreve para a revista Casa de Escritores. Escrevo. E aí, essa revista e o seu trabalho, o que essa revista representa para São Pedro, para a literatura, para as artes? Primeiro que ela é uma revista online publicada em São Pedro. Então você tem muito artista aldense, você tem muito escritores aldenses, tem escritores de outros lugares também. Mas só por ser uma revista que valoriza a literatura, que está ali publicando textos literários, que hoje a gente não tem muito espaço de publicação. Sim. É difícil você acessar um espaço de publicação hoje. E você poder publicar ali, você ter esse respaldo para poder todo mês ter um texto ali publicado, também é valorizar o seu trabalho, também é um jeito de você mostrar, apoio, né? E é um apoio e é um jeito de você divulgar o seu trabalho. Sim. Você entendeu? Eu acho que é importante que eu divulgue os meus textos de alguma forma. E a revista, ela me dá esse apoio. Antes eu divulgava só em sarau. E o sarau, você ouviu, você lembrou uns 2, 3 dias, daqui a pouco você esqueceu aquela poesia. E a hora que você está ali postando mensalmente, aquilo lá está salvo, está guardado, tá? Você tem um arquivo da academia, então você pode buscar os seus textos. Alguém pode acessar os seus textos, como você acessou, achou, pegou meu texto. Então,
tudo isso eu acho que é muito importante pra gente que é da literatura. Porque a literatura, eu falo muito que a literatura, diferente de outras artes, ela é uma arte às vezes solitária. Sim. Porque o escritor, ele escreve, ele tem que estar sozinho para escrever, ele escreve sozinho. Então, a hora que você tem uma revista, uma academia, você sente que você não está sozinho, você entendeu? Que você tem outros artistas na mesma, que são como você, que escrevem como você, e você vai conhecendo outras histórias. E a hora que você lê os textos dos outros na revista também, você vira, poxa, esse texto é bom, cara, que legal que a pessoa escreveu isso, sabe? Talvez se não tivesse revista eu não teria a oportunidade de ler isso. Então, eu acho ela muito importante. Com certeza. E tem teu trabalho aí também com teatro, né? Como a gente já citou aqui. Então tem o coletivo de teatro Intervenção na Aldeia. Que coletivo é esse de teatro Intervenção na Aldeia, né? Então, o coletivo, ele surgiu no começo do ano passado. Eu vinha conversando com a Sandra Autuori, a Sandra me chamou, porque eu estava fazendo escola de arte, daí ela me chamou, porque a gente tinha algumas ideias parecidas. Giovana, quem é Sandra? Sandra, ela é uma artista, ela é produtora, tudo, mas ela também tem uma atuação política, ela é presidente do PSOL de São Pedro da Aldeia. Sim. E ela é uma pessoa maravilhosa, psicanalista, uma pessoa brilhante. E ela me chamou, pelo Instagram, assim, olha, eu queria conversar com você, vamos conversar. E me veio com essa ideia de a gente montar um grupo de teatro, montar um grupo... E a gente montou uma intervenção. É lógico que a gente está enfrentando um monte de dificuldades, porque a artista não tem dinheiro, a situação para a gente conseguir se reunir né? é muito difícil. Tanto que a gente parou agora um tempo para a gente repensar o que a gente vai fazer. Mas a ideia é poder era criar peças dentro da cidade, com artistas da cidade. Porque tem muito, sabe? né? Como tem muito, era poder trazer isso para... E peças com reflexões, não peças simplesmente... Peças que trouxessem reflexões políticas, sociais. Então a ideia era essa. Sim. Eu espero que agora esse ano volte, a gente consiga voltar, talvez mudem alguns atores, mas que a gente consiga voltar. Olha aí, vamos apoiar o projeto, né? Teatro Intervenção na Aldeia. Sabe, a ideia é que a gente consiga voltar esse ano, que a gente consiga botar algumas peças que a gente já estava ensaiando em cartaz. Sim. Sabe? Giovana, você pode falar das suas redes sociais, se quiser. Então, minha rede social é Giovana Menella, no Instagram, no Facebook também. Eu posto pouca coisa lá, mas assim, eu posto mais coisa do dia a dia, do meu filho, talvez para deixar uma recordação para ele em algum momento, para ter marcado. Também por eu estar longe da minha família, também eu acabo postando para que eles saibam que eu tô bem, que eu tô, você entendeu? Tem essa coisa. Giovana, você falou família, minha família. A Giovana, ela faz parte da família Vilas Boas, né? Sim, faço. E sobre, vamos dizer assim, essa experiência, essa identidade, melhor dizendo, identidade. Vilas Boas tão conhecida no nosso país, A né? família Vilas Até Boas, fora. os meus tios, o meu avô, eles trabalharam a vida inteira com os indígenas, com os povos indígenas, né, no Alto Xingu, em outros lugares. Eles ajudaram muito, trabalharam com o Darcy Ribeiro, inclusive, na valorização desses povos indígenas, na proteção desses povos indígenas, na criação do Parque Nacional do Xingu. A minha mãe, ela nasceu numa aldeia, ela é filha de uma mulher indígena, minha avó Mavirá. Só que ela foi levada para São Paulo muito cedo, então ela cresceu com os familiares de Vilas Boas. A gente só teve notícia da minha avó há uns 6, 7 anos que a gente teve. Minha mãe conheceu minha avó em 2020, que ela foi conhecer minha avó. E é um grande problema porque minha mãe faleceu um pouco depois. Então a gente tem esse contato meio
eu converso com uma tia lá por redes sociais, por WhatsApp, mas eu, por exemplo, por causa da mobilidade, não consigo ir até lá. Eu não consigo pegar um ônibus e ir para São Félix do Araguaia, onde está minha avó, e ficar dias no ônibus. Como minha avó também, por uma questão de idade, também não consegue vir. Então eu às vezes, eu preciso até gravar um próximo vídeo para ela, mas gravei um vídeo, apresentei o Gustavo para ela. Ela deu um nome pro Gustavo, que não tá na certidão, infelizmente, mas que o Gustavo assumiu que é o nome dele, que é Madjuricá. Então esse nome veio da minha avó. Gustavo Madjuricá. Não, mas Gustavo é o seu... Meu filho. O seu filho. Que é o bisneto dela. Então eu mostrei pra ela, falei, vó, esse daqui é o seu bisneto. E ela chamou ele de Madjuricá. E ele chama, ele fala que ele chama Gustavo Madjuricá. Bonitinho. Vai ser um problema quando ele começar a escrever o nome inteiro e a professora não quiser ensinar o Madjuricá e eu tiver que comprar uma briga, mas a gente compra. E ela me chamou, foi muito engraçado, porque de repente essa minha tia me manda uma mensagem assim, ela te deu o nome dela, o Mavirá. Que eu ainda tenho um pouco de receio de usar, mas, por exemplo, o meu filme tá como Giovanna Mavirá. A Rayane, quando ela fez a edição, ela colocou Giovanna Mavirá. No Intervenção, nas coisas da Intervenção, tá como idealizadora Giovanna Mavirá. Eu ainda estou me adaptando, porque você cresce 46 anos sendo Giovanna Vilas Boas Menela, mas eu tenho um carinho muito grande por ter recebido esse nome, que é o nome da minha avó. Com certeza. Você entendeu? Então, quando ela me chamou de Mavirá, para mim foi uma emoção muito grande. Sabe? Mas eu queria muito conhecer esse lado da família, mas com a mobilidade eu não subo em ônibus, é tudo muito caótico, essa questão da mobilidade, ela impede muita coisa. E ainda, então, agora talvez com a hidroginática, com essas coisas fortaleça um pouco, eu consiga ter uma mobilidade um pouco melhor, mas eu tento manter contato com eles por vídeo, preciso até mandar vídeo. Essa semana eu ganhei o certificado da academia, minha tia curtiu lá, a Alice curtiu, sabe, foi lá, comentou. Então, assim, é o contato que eu tenho com essa minha tia, que é quem me dá notícia da minha avó. Giovanna, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre essa questão de integração com a questão da mobilidade. Eu gostaria que você falasse algo sobre isso. Assim, até a gente precisar, a gente não se toca de quanto é importante. Hoje, eu vejo, eu já falei isso em reunião da cultura, então eu não tem problema em falar isso em vídeo, que a cidade peca muito em questão de mobilidade. Sim. Sabe? Primeiro, assim, as pessoas não têm uma educação para mobilidade, então é comum você ver carro parado em rampa. A gente tem rampa para cadeirante, que às vezes eu preciso, dependendo do degrau, eu preciso também da rampa, porque eu não subo escada, dependendo do dia, eu não subo degrau. Você precisa da rampa, você tem carro parado em rampa. As calçadas são muito ruins. Essas pedrinhas, é linda essas pedrinhas na praça, mas para quem anda de bengala, a outra bengala que eu tenho, que é mais fininha, não dá para vir para cá. Falta de calçada. Eu falo que a única calçada acessível que a gente tem em São Pedro, que dá para você andar, é a calçada do Terefruta, que é a única calçada que é lisa, que dá para andar de bengala, de cadeira de rodas, uma boa. Então falta muito investir, a gente precisa investir muito em mobilidade na cidade. É uma cidade que tem muito idoso, e idoso também tem dificuldade de mobilidade. O Museu do Sal é um lugar que a gente tem bastante acesso à mobilidade. Você tem é um lugar bastante acessível, mas é uma coisa mais moderna. O teatro ele tem acesso para a plateia, tem banheiro para deficiente, que é muito legal, mas não tem acesso para o palco. Não tem acesso, não tem uma rampa, um elevador, alguma coisa que faça um artista cadeirante, um artista de bengala chegar no palco. Então, isso dificulta muito. Além da questão visual também, né, Giovanna? Sim. Sabe, a gente precisa... Eu mesma tenho baixa visão. Você tem baixa visão, você às vezes precisa de um... E a cidade não tem. A
A cidade não está preparada para a mobilidade. É uma pena. Precisa se investir muito nisso. Precisa se cobrar muito nisso. A gente tem bairros que não tem nem asfalto. Você andar na terra, o bairro que eu moro, inclusive, você andar na terra de bengala, sabe, com buraco, você vai tropeçando, você vai tropicando assim, caindo, sabe, é muito complicado. Então a gente precisa muito de acessibilidade. Giovana, ela é escritora, professora e mãe, ativista cultural, social também, e mãe, né? Então, Giovana, qual o seu conselho para as mães, as mulheres, né, que querem seguir carreira na área de letras e artes, que é uma carreira... É assim, a primeira coisa é, por exemplo, o ideal é você ter uma rede de apoio, tá? Eu sei como isso faz falta. Eu não tenho. Então sou eu, o pai do meu filho, meu marido, né, e o meu filho. A gente não tem uma rede de apoio que eu possa contar, mas se você tem uma rede de apoio, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando a gente não tem uma rede de apoio, no caso, o Gustavo, eu não me privo de fazer as coisas por causa do Gustavo. Eu carrego o Gustavo. Eu carrego meu filho. Inclusive, ele tá por aqui, brincando. Inclusive, ele tá por aqui. Ele já veio aqui me trazer um pregador de roupa. Então, ele está acostumado, ele está crescendo nesse meio cultural. Ele vai no teatro, ele vai na casa de cultura, ele vai no museu, ele participa de sarau, Eu encontro ele pelos eventos, ele vai nos eventos da academia, porque ao mesmo tempo que às vezes eu queria deixar ele com alguém para ter mais liberdade, ao mesmo tempo eu também acho que para a questão cultural dele é importante, mas não deixa de fazer. Sabe? Também é importante a gente provar para o filho da gente que a gente é capaz de fazer as coisas. Sim, com certeza. Você entendeu? Também é um exemplo para ele, a gente sendo mãe, não abdicar das de ser quem a gente é, de fazer o que a gente gosta, de estar envolvido na questão cultural só por ser mãe. Sobre isso eu estou assistindo uma série que chama Bahar, na verdade é uma novela turca. Que é bem legal, ela fala bem dessa questão, sabe? Da mãe que abdicou das coisas e quer retornar depois mais madura. É bem legal, assim. E daí eu falei assim, poxa, eu não abdiquei de algumas coisas. Eu tô ali. Por mais que eu queira estar com meu filho, que eu queira acompanhar os passos dele, que eu queira ver ele crescendo. Peraí. Às vezes é difícil você ser mãe, às vezes é difícil você produzir sendo mãe, estudar, porque a gente precisa estar em constante aprendizado, até porque quem escreve precisa estar aprendendo, quem é da área da educação, da cultura, a gente precisa estar aprendendo. E as coisas se renovam, né? As coisas se renovam. Então a gente precisa estar em contato com isso. Às vezes sendo mãe você dá uma desanimada, você vê, hoje eu tô cansada, hoje vou desanimar, não vai dar para fazer. Não, você tem que manter a força, manter o foco e fazer. Você entendeu? E não tem com quem deixar, carrega. Carrega a criança, leva, sabe? Porque daí a criança vai aprender também a importância dos momentos culturais e a importância de não deixar, vai entender que a mãe dela não é só mãe, sabe? Vai aprender a valorizar a mãe quanto pessoa, quanto artista, quanto educadora, Então isso é importante. Uma mãe que cria, que produz, que vai atrás, sim, né, que tenta mesmo diante da dificuldade. Sabe? É muito importante. E aí, Giovana, palestrante da Roda de Conversa, Literatura Viva. Palestrante da Roda de Conversa, Literatura Viva. Na sede USCA, é isso? USCA. Em Arraial do Cabo. Nós estamos na região dos Lagos, aqui em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e ela participa vamos dizer assim, desse evento da Literatura Viva lá em Arraial do Cabo. E o que é a USCA também? Então, a USCA é a Unidade de Zoonose e Castração. Ela, na verdade, ela é um braço da Deri Lagos, que é uma agência, a Deri Lagos, a Agência de Desenvolvimento da Região dos Lagos, que é presidida pela Thaís Fantauzzi. A Thaís Fantauzzi, ela foi minha professora de teatro, então
E ela me convidou para ajudar na USCA com a questão animal, com ajudar ela com algumas coisas na USCA, principalmente com a parte administrativa. Quando eu era aluna dela ainda, não lembro em que ano, 2022, 2023, que eu fui aluna dela na escola de arte. Eu comecei, daí em 2024 eu parei quando eu sofri um acidente no Atacadão, que eu machuquei meu joelho, daí eu parei porque eu não conseguia mais ir para lá. Daí o ano passado eu voltei. No começo do ano ela me pediu para voltar, para ajudar com a parte administrativa. E eu ajudo a ONG, agora a gente está crescendo a Adere Lagos também, não só com a questão animal, mas com a questão cultural, com peça de teatro, com a questão do idoso, com a questão do adolescente, com trabalhos, com oficinas, a gente está pensando, idealizando essas coisas. E a USCA, hoje, ela é referência em Arraial no cuidado de animais. No resgate, na castração, no atendimento por preço popular, no veterinário. Então, ela acaba sendo uma referência em Arraial disso. Agora a gente está fazendo a feira de adoção, sexta-feira, aqui em São Pedro também. E eu estou lá faz algum tempo. E um dos projetos que surgiu, a USCA tem um café que vende tudo vegano, tudo orgânico, bem gostoso. E a Thaís veio com a ideia do ano passado de uma sexta-feira por mês fazer uma roda de conversa sobre temas variados. E daí ela me convidou, ela falou: Gi, você é da área de literatura. Você não quer falar da importância da literatura, Eu parei, pensei, falei, será que eu dou conta? Faz tempo que eu estou fora de sala de aula. Eu falei, vamos, né? Daí foi um desafio, assim. Foi um desafio, eu preparei na época eu preparei marcadorzinho de livro. E foi uma experiência muito gostosa. Porque eu estava conversando com um público muito diferente do público de aula, porque eram adultos. E foi uma receptividade muito boa, tá ali. Foi gratificante, tá ali. Foi realmente uma conversa, as pessoas participaram, as pessoas interagiram, falavam dos livros que leram, sabe? Foi muito gostoso, foi gratificante, assim. Aí você vê, né, Giovana, o quanto a literatura ela tem atrativo, o quanto as pessoas gostam, né? Sim. Nesse evento. E eu vou ser sincera, meu medo era que o tema literatura vai ser esvaziado, porque estava chovendo, eu falei, vai esvaziar. Nossa, e não chovendo. foi. E não foi. Tava frio e não foi. As pessoas foram. Foi gostoso, a gente conversou. Passou do horário até, inclusive, a gente tinha marcado um horário, mas o pessoal interagiu e acabou ficando mais tempo. Então foi muito bom. Foi gratificante. E a ideia é que a gente continue esse ano, mais para metade do ano, com esse trabalho com literatura, com oficinas, dentro do projeto da Adere Lagos. E essa USCA é uma ONG? É uma ONG. Na verdade, ela está dentro da unidade da Agência de Desenvolvimento da Região dos Lagos, que a gente está querendo ampliar o trabalho não só para animais, mas com idosos, com adolescentes. Estamos produzindo uma peça de teatro que a gente quer trazer para São Pedro, que vai ser apresentada em São Paulo primeiro, que é uma peça para público 60 a mais. A gente está buscando patrocínio, buscando incentivo, até para conseguir trazer ela para cá de graça, para que o público 60 a mais consiga ter acesso sem ter que pagar. Então a gente está buscando esses apoios, mas e ela é uma peça de valorização do público 60 a mais, que é um público às vezes muito desvalorizado. Sim. Que é um público que precisa dessa valorização, que precisa desse cuidado, desse olhar. Então ela é uma peça muito sensível em relação a isso, que é uma peça da própria Thaís. A Thaís, como foi minha professora de teatro, ela é uma grande atriz, ela é formada pela IAD, né, lá na USP, pela Escola de Artes Dramática. Então é bem legal. Assim. E essa ONG você atua com a parte administrativa. É. E nessa roda aí a gente conversa sobre literatura. Sim, eu fiz essa roda. A ideia é que a gente crie oficinas dentro desse tema, porque como a roda foi muito produtiva, que a gente crie oficinas para esse próximo ano dentro da área de literatura. Bacana. Se você quiser passar o contato da USCA também. A gente tem o site que chama USCA, usca.com.br, e a gente tem o Adere Lagos, aderelagos.com.br, que vai trazer, a gente está começando a trazer esses outros projetos. Então quem puder seguir as duas páginas, os dois sites, a página da USCA no Instagram também, a gente posta as feiras de adoção, posta resgate. Como escreve USCA, Giovana? UZCA.
Eu vi a letra lá, UZCA e pronuncia USCA, né? Pronuncia a USCA. UZCA. Então quem puder seguir a USCA também nas redes sociais é importante pra gente. Bacana, Giovana. Foi tão bacana a conversa com ela, né? Que a gente quer colocar mais, porque passa tão rápido, tão bacana, tão bem colocado. Uma atriz, né? É outro nível, outro patamar. É professora. E Giovana, assim, eu sempre peço, né, para os convidados apresentarem, as convidadas, as suas considerações finais, né, sobre nossa conversa. Mas para você, eu vou pedir para você responder se a poesia e a literatura, o teatro, melhora a qualidade de vida e influencia em boas reflexões. Ah, lógico, que a arte é o que salva. Vamos lembrar do período da pandemia. O que a gente precisou da arte para sobreviver, a gente assistia show por live, a gente lia filmes, séries, tudo isso é arte. E a gente precisou muito para manter a saúde mental da arte durante esse período que a gente ficou de confinamento, Então assim, a arte ela salva. A arte no geral, ela tá ali para salvar, para mostrar pra gente o mundo, sabe, para dar uma paz no mundo, para fazer a gente refletir, para fazer a gente crescer enquanto ser humano. Sim. Você entendeu? Ontem eu tava vendo um vídeo da Maria Bethânia, que eu amo de paixão, e a Maria Bethânia ela gosta muito de poesia e ela fala que a poesia ela não é uma coisa para acalmar, ela é uma coisa para chacoalhar. Então, se você for pegar um livro de poesia para ler antes de dormir, aquilo não vai te fazer dormir, aquilo vai te despertar. Vai te despertar para reflexões, vai te despertar para pensamentos, vai trazer pensamentos novos. E a literatura é um pouco isso, sabe? Ela faz a gente pensar. Ela faz, ao mesmo tempo que ela também ajuda a gente. Ela ajuda a gente a se encontrar, ela ajuda a gente a refletir. Ela traz um pouco de lazer, mas ela também faz a gente pensar. Faz se conhecer. Faz se conhecer, ela ajuda com o autoconhecimento. Sim. Então é muito importante. A literatura ela é essencial. A literatura, a arte, as pessoas que elas vivem rodeadas de cultura, você vê que elas têm uma reflexão muito maior, que elas têm uma visão de mundo diferente, que elas uma questão social muito maior. Então a arte ela é essencial para a vida. A gente precisa de arte, a gente precisa valorizar a arte, a gente precisa valorizar a literatura, a gente precisa conhecer os nossos autores, a gente precisa conhecer. A literatura faz a gente descobrir o mundo, né, gente? Assim, você nunca saiu do Brasil, mas você vai ler uma literatura francesa, uma literatura russa, parece que você conhece alguns costumes, você conhece. É uma delícia. Literatura e educação. Literatura e educação. Sabe? Eu acho que a literatura ela é essencial. E ela é uma coisa hoje pouco valorizada nas escolas. Sim. Sabe? E ela vai contra todo um projeto. Se você pega e lê Morin, que é um educador maravilhoso, um teórico da educação, o Morin ele fala da importância da arte, da literatura dentro da educação, que hoje não é valorizada aqui no Brasil. A gente tem ido na contramão de uma coisa mais tecnicista, quando para a gente formar cidadão, a literatura e a arte são essenciais. Eu ia finalizar aqui com o pensamento dela, mas me veio uma ideia da questão do contexto tecnológico, vamos dizer assim, né? Ele contribui, mas não é tudo. Ele contribui, lógico. A gente precisa se adaptar, a gente precisa da tecnologia. O auxílio. Mas a tecnologia, ela mal usada, ela restringe o pensamento. Exatamente. Ela te dá uma coisa muito engessada. Concordo. Então a gente precisa unir, a gente precisa da tecnologia, mas a gente precisa também da arte, da literatura, da criação boa. Sim, a gente precisa dessa reflexão. A gente precisa ter um contraponto. É isso aí. Giovana, muito obrigada. Obrigada amei. a você, sim. Que mulher inteligente, gente. E o papo é tão gostoso, né? E se você gostou desse bate-papo, não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre teremos o prazer em estar com essas mulheres que motivam, inspiram, que acrescentam, né? Em boas reflexões. Então agradeço muito a participação de vocês. Um beijo, gratidão e até a próxima. Obrigada.